O espaço não dá muita gente, né? Dá mais 80 pessoas só no base. E a macrocélula é grande, né? Mas Deus abençoou. Hoje eu ganhei essa camisa de manhã, do servo de líder. Aí eu falei assim, eu vou logo usar, porque pode ser que eu morra amanhã, dura depois outro, né? Então ele vai usar, mas vai usar já com o meu cheiro, entendeu? Então quando você ganhar alguma coisa, meu irmão, use logo, não vá guardando não, louça, guarda as coisas, depois você parte, aí a outra que vai usar, ou o outro. Não perca tempo. Amém? Amém. Eu não postei nada, né, do meu aniversário, porque morreu uma pastora que nós começamos uma igreja junto, éramos amigos há mais de 35 anos, a pastora Marluz, desde quando ela se converteu, e ela faleceu rápido, faleceu dia 28, e ontem era dia 29, foi o sepultamento dela, eu fui, e eu preferi não ficar de luto, né? Não divulgar nada não, até mesmo porque as filhas dela têm muita consideração pela minha família, pela gente, chama a gente de tio, conheci ela desde quando nasceram, né? Desde criança, e era um dia de comemorar o meu aniversário, mas também era um dia de luto, né? Pela perda da pastora Marluz. Ela foi uma bênção na nossa vida. Chega um certo tempo que não deu para a gente caminhar junto, mas eu vim para cá e ela nos abençoou a nossa partida. E quando eu falei que eu vinha para cá, tinha muitos pastores que queriam que a gente fosse para a igreja deles, né? Que a gente sempre foi líder de casais, sempre trabalhou em casais. Eu falei, não, vou lá para o pastor Rubens, nós já éramos conhecidos, amigos, né? E ela falou para mim, o senhor escolheu a pior igreja para mim, porque o pastor Rubens, ele é duro na queda. Você vai sofrer na mão dele. E eu falei assim, eu sou brincalhão, né? E é uma maneira de eu aprender e crescer, né? Porque, irmão, quando você é cobrado, a tendência é você melhorar naquilo que você é cobrado, né? E quando você é cobrado, você relaxa, acha que está tudo bem, sua vida está bem. Mas quando alguém cobra de você, é porque ela se importa com você. A Bíblia fala que Deus repreende a quem Ele ama, né? Então, quando você for repreendido pelo líder, por alguém, por um pastor, acredite, Ele está querendo o seu bem. Às vezes as palavras, elas doem, elas machucam, elas deixam a gente ficar triste, né? Por causa que, poxa, mas aquela palavra que eu recebi do pastor, eu esperava outra palavra dele, e ele veio com uma palavra totalmente diferente. Mas é porque ele estava pensando no seu bem. Ele já tinha outra visão daquilo que você estava pensando. Então, sempre os líderes, os pastores, as pessoas que Deus coloca para nos orientar, elas sempre querem o melhor para a gente, tá bom? Essa não é o tema da pregação, só é uma conversa, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 5, 17. Eu vou falar sobre 4 amigos. Você tem amigos? Aleluia, Jesus. Quem foi convidado hoje aqui? Quem está aqui como convidado hoje? Levante sua mão. Tem uma mocinha ali, foi convidada. Tem mais alguém? Aleluia, Jesus. A Bíblia fala, né? Nessa passagem a gente vai ver que 4 amigos, 4 pessoas carregaram uma pessoa paralítica numa maca para apresentar Jesus, para colocar ele diante de Jesus. E nós temos que ser essas pessoas, de colocar sempre as pessoas diante de Jesus. Amém? Amém. Eu vou ler, tá? Fique sentado mesmo. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os
povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Quero que você fique com essa palavra. E o poder... Quero que você repita comigo. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Amém? O Senhor está aqui. Se você está aqui, você veio doente, você foi diagnosticado com alguma doença, Deus vai lhe curar nessa noite. Porque Ele está aqui. Se você crê, você veio para o lugar certo hoje, para receber a sua cura. Hoje é o dia da sua cura. Hoje é aquilo que Deus preparou para você. Eu quero que você creia nessa palavra. Amém? Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheio de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Hoje é o dia do extraordinário na sua vida. Amém? Você veio aqui para receber algo especial de Deus, e você vai receber. Basta você crer, basta você acreditar que o Senhor está aqui. Amém? Aqui nós vemos que eram 4 amigos, né, levando uma maca com um enfermo. Imagine a situação desse camarada, né, como deveria ser. Mas os amigos deles ouviram falar que existia um homem, né, que fazia milagres, que fazia prodígio. E eles decidiram levar esse homem até Jesus, porque eles creram, eles acreditavam que se ele levasse esse homem até a presença de Jesus, ele seria curado. Ele ficaria bom, ele voltaria. Ele deveria dar trabalho para a família, que todo doente dá trabalho. Qualquer pessoa doente, enferma, ele dá trabalho, né? Geralmente ocupa na família várias pessoas. E às vezes quando vai para o hospital tem que fazer rodízio, a família tem que contratar pessoas. Aqui na igreja tivemos a irmã que estava muito doente, as irmãs faziam rodízio para ficar com ela. Não mediram esforço para acompanhá-la, né? Para fazer o melhor para ela, para servir ela da melhor forma possível. E assim que a vida funciona desse jeito. Nós como cristãos devemos fazer isso mesmo, ajudar as pessoas a conhecer a Jesus, sabe, levar as pessoas até a presença de Jesus. Isso é muito importante para Deus e para você também. Os seus filhos vão ver o seu sacrifício e eles vão também querer fazer a mesma coisa. Eles vão fazer. Ontem eu vi um testemunho da Tabita, que estava falando sobre a mãe dela que faleceu, e ela estava dizendo que ela lembrou que a mãe dela dava banho nela, né?
E agora ela estava dando banho na mãe dela, cuidando da mãe dela, fazendo o melhor para a mãe dela, né? Ela doente, e agora como ela lembrava disso, que a mãe dela sempre foi carinhosa com ela, sempre foi atenciosa, ela fazia as mesmas coisas. Então, nossos filhos, eles são reflexos daquilo que nós fazemos, para eles e para os outros. Se você for uma pessoa ruim para as pessoas na rua, no seu convívio, com seus vizinhos, seus filhos estão vendo. Eles vão fazer a mesma coisa. Mas aquela pessoa que estava naquela maca, não conta de onde que ele veio, se foi de outra cidade, mas fala que os amigos carregaram ele por muito tempo. E quando chegaram na casa, eu estava procurando saber de quem era a casa, né? A gente fica meio curioso. Segundo o historiador, ele fala que foi em Cafarnaum e na casa de Pedro. Aquele milagre aconteceu na casa de Pedro. E as pessoas tiveram dificuldade. Às vezes nós vamos fazer as coisas e temos dificuldade. Às vezes nós queremos desistir. Quantos de nós já começamos alguma coisa e desistimos? Por causa das dificuldades, por causa dos empecilhos que aconteceram, e você desiste. Nunca desiste das coisas. Se você estiver determinado em fazer alguma coisa, não desista, vá até o fim, mesmo que não dê certo, mas pelo menos você tentou. Porque quando você desiste, você tem uma vida frustrada, porque você pensa, poxa, se eu tivesse continuado, poderia ser que minha situação teria sido outra. E você nunca vai saber se teria sido outra se você não continuou, não tentou fazer. Por isso que nós nunca devemos desistir. Não importa as dificuldades que você vai fazer. Essa senhora, essa pastora que morreu, quando o marido dela morreu, ela fazia faculdade, e ele que levava ela para fazer para aula. E ela não podia mais ir. E eu me prontifiquei e falei, não, pastora Manu, a senhora vá de ônibus, que todo dia eu e a pastora Dora vamos lhe pegar. E durante 2 anos, ou 1 ano e meio, nós fizemos isso até ela terminar o curso. Mas nós não deixamos ela desistir, sabe? Nós somos canal de Deus para as pessoas, não deixar de desistir. Esses amigos, quem sabe esse camarada que estava lá, ele não pensou, falou, rapaz, vamos desistir, olha a multidão aí, sabe, nós viemos de tão longe, mas eles não desistiram. Então, eles tiveram primeiro uma visão, né, como eles iam chegar até lá. A visão deles que eles tinham era de levar até Jesus. Eles não podiam curar aquele homem, mas não podiam resolver o problema dele. Mas eles sabiam que se eles colocassem aquele homem diante de Jesus, Jesus poderia resolver o problema dele. Eles tiveram uma visão. Eles tinham que levar aquele homem. O homem sem visão, ele não é nada, irmão. Aleluia, Jesus. Você tem que ter visão. Você tem que ter visão onde você quer chegar. Você tem que imaginar, eu tenho o jovem, né? Eu tenho que fazer uma faculdade. Eu preciso fazer uma faculdade para que a minha condição seja melhor do que a dos meus pais. Os filhos sempre têm que ser melhor do que os pais. Sempre tem que ser. Ele sempre tem que conquistar mais, porque quem lança a flecha é o pai. Quanto mais longe ele for, aquele filho mais vai crescer, mais vai prosperar. Então quem faz isso são os pais, né? Então, mas o filho, ele tem que ser determinado. Não adianta o pai curtear a sua faculdade, os seus estudos e tudo, e você não queira vencer na vida, não queira crescer, não queira prosperar, não adianta nada, né? Vai ser em vão o investimento dele, porque eu me lembro que minha filha, quando fazia faculdade de Direito, ela tinha muitos amigos, tinha ricos, né? Mas os caras não estavam nem aí, às vezes faltavam 3 dias, 4 dias, nunca deram valor aos estudos, porque os pais... E a gente tinha uma maior dificuldade para pagar a faculdade dela, e ela via o nosso sacrifício, e ela sabia que ela tinha que procurar tirar boas notas, ser melhor, ela não poderia reprovar. E quando é escola particular, se você reprova, você tem que pagar aquela matéria. Ela nunca pagou matéria, porque ela via as nossas dificuldades.
para manter ela na faculdade. Então, cada um de nós temos que ter uma visão, irmão. Você precisa ter uma visão daquilo que você quer, daquilo e aonde você quer chegar. E eles tiveram essa visão. Eles falaram: eu tenho que levar ele até a presença de Jesus, porque se ele tiver na presença de Jesus, ele vai ser curado. Ele só esperava a cura, ele só esperava que ele fosse curado. Mas a Bíblia fala que Jesus não só o curou, né, aqui na história, mas como deu para ele a salvação, como perdoou os pecados deles. E ele fala assim: olha, estão perdoados os teus pecados. Sabe? Quando nós levamos alguém para Jesus, era para garantir para ele a vida eterna, é a salvação, meu irmão. Você tem mais que se preocupar com isso. As coisas materiais, tem gente quando vai falar de Jesus, geralmente, se tu der o dinheiro, tu vai crescer, tu vai prosperar na igreja, tudo. Mas o mais importante é você falar para essa pessoa que os pecados dela serão perdoados. Aleluia, Jesus. Sabe? E o nome dela vai estar escrito no livro da vida. As outras coisas materiais, elas vão vir normalmente. A Bíblia fala que as bênçãos nos seguirão. Sabe? Se nós formos fiel ao Senhor, se nós obedecermos a sua palavra, Ele vai nos abençoar. Nós não precisamos ficar desesperados. Nós não precisamos... ontem eu saí para comprar um presente. Estava eu e a Dura. Aí eu fui comprar um presente. Aí eu fiquei pensando, né? Tinha uma camisa mais cara, né? E uma mais barata. Aí eu fiquei pensando. Aí a Dura: qual é que tu vai levar? Eu falei: não, eu vou levar mais caro. E eu estava comprando para um amigo, né, que era presente dele, e comprei a mais cara. Eu fiz um investimento na vida dele. Mas de noite eu ganhei umas 6 camisas. Aleluia. Sabe? Ganhei 2 sapatos, ganhei tanta coisa. E Deus me abençoou ainda com o Pix. Se vocês fizerem o meu número do Pix, eu posso dar aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando você investe na vida de alguém, Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe honrar, sabe? Eu nem esperava hoje de receber essa camisa, né? Bonita, né? Diferente. E eu recebi, sabe? E alguém me deu a camisa, porque eu investi na vida de alguém. Muita gente que na igreja não sabe, mas geralmente eu gosto de presentear as pessoas com camisa. Eu já dei muitas camisas para as pessoas. Eu conto uma história que uma vez eu trouxe uma camisa para um irmão, e a camisa era do Jacarezinho, né? Era aquela falsificada da Porsche. E quando ele viu essa camisa, ele falou: poxa, pastor, o senhor me deu uma camisa tão realeta, aquelas de camelô. Eu ia falar outra coisa, o que ele falou mesmo, né? Tão vagabundazinha. Aí eu fiquei olhando para ele, eu falei assim: meu irmão, eu estava na Venezuela, eu lembrei de você, meu amigo. Quantas pessoas na igreja viajou e nunca lembraram de você? Eu lembrei de você. Ela não é uma original, mas eu lembrei de você. Você tem que pensar nisso. Você não pode ser ingrato. E tem pessoas que é ingrato. Não importa, o importante é que alguém lembrou de você. Amém? Amém. E outra coisa que eles tiveram foi determinação, né? Eles foram determinados. Nossa vida precisa muito disso, de ser determinado. Sabe, você está ali sofrendo até humilhação. Eu fui trabalhar numa empresa e a Raíssa tinha entrado na faculdade. Eu tinha 5 anos, né? Ela tinha 5 anos de faculdade. E nós fomos fornecer refeição. E o dinheiro que eles não pagavam era para pagar a faculdade dela, né? E durante esses anos, durante 3 anos foi tudo bem. Depois se levantaram contra a gente lá, alguém queria colocar um parente, né? E antes de entrar lá, eu fui no banheiro lá deles, eu me ajoelhei e falei: Senhor, tu abriu essa porta pra gente. E a minha filha está entrando na faculdade, eu quero ficar aqui durante 5 anos, até ela terminar a faculdade. E fiz essa oração. E quando faltava ainda uns 2 anos, nós fomos chamados para sair da empresa, né?
E eu voltei no banheiro de novo, eu fui comunicado de manhã, né? Aí eu fui lá no banheiro de novo, me ajoelhei e falei, Senhor, eu fiz uma oração para ti há 3 anos atrás, eu preciso ficar aqui durante 5 anos. E a mulher que queria tirar a gente, né? Ela já estava comemorando, né? Falando para as pessoas que a gente ia sair de lá, porque ela queria colocar um parente lá. Sempre acontece isso, né? Quando as pessoas veem que você acha que está ganhando dinheiro, sempre quer colocar algum mais chegado. E ela já estava comemorando, ela que nos comunicou com um sorrisão na boca, né? E eu fui orar. E eu falei, tá bom. Aí quando foi de tarde, mandaram me chamar na sala do dono da fábrica. Aí ele, entrei, seu Paulo, eu entrei. Aí eu falei assim, eu já sei que vai sair. Ele falou, não, você não vai sair. Você vai continuar com a gente aqui. Nós percebemos que o seu trabalho continua bom, as pessoas gostam da sua comida, nós fizemos uma pesquisa, todo mundo gosta da sua comida, você não vai sair, você vai continuar. E quando deu os 5 anos certinho, o distrito entrou em crise, a fábrica entrou em crise, e ele veio e nos comunicou que a gente ia sair, mas ela tinha terminado a faculdade. Né? Mas Deus cumpriu aquilo que eu fui determinado. Você tem que ser determinado naquilo que você quer. Faça a sua oração e seja determinado. Senhor, eu quero isso. E esses camaradas, esses amigos dele, eles estavam determinados, sabe? Eles estavam determinados a suportar o peso do paralítico. Imagine carregar 4 pessoas carregando. Imagine eles tendo que subir aquela escada. Você já subiu na geladeira, com uma geladeira no prédio, numa escada, a dificuldade que é? Imagine com um paralítico, né, numa maca, a dificuldade. Mas eles não mediram esforços. Outra coisa que eles foram determinados, a multidão, né? A multidão estava diante deles, estava ali atrapalhando a passagem deles, mas eles estavam determinados a chegar em certo lugar. A multidão não foi empecilho, meu irmão. Às vezes, nós queremos trazer alguém para a igreja, e geralmente tem pessoas que botam dificuldade, tem a multidão ali querendo, né, tirar a sua visão, mas você não tem que ser determinado, sabe, tem que acreditar. Eu ganhei um rapaz que ele é pastor, e hoje ele é pastor Ferreirinha a gente chama ele, e eu ganhei ele estava puxando uma caixa de cerveja na praia de Margarita, bêbado, e nós nos aproximamos dele, fizemos amizade com ele. Quando chegou aqui, eu fui na casa deles, muito bem de vida eles, dono de uma editora. E nós fomos lá convidar ele para ir para a igreja, só que a cunhada dele, que me conhecia, a Térdia, que era irmã da esposa dele, falou assim, me chamou em particular, falou, desista dele, você só vai perder tempo. É a multidão, né? Eita Jesus! Não, eles só querem saber de dinheiro, eles só se preocupam com dinheiro, com bebida, com fartura, nem adianta perder tempo, porque eu já convidei eles e eles não vão. E eu bolei uma estratégia. Todos nós temos que ter estratégia para ganhar as pessoas. Aleluia. Não pense que é de qualquer jeito. Verdade. Não pense que é na marra, e você vai falar, não. Você tem que ter estratégia para conquistar o coração da pessoa, da confiança dele. E aí ele tinha uma filha, tinha 7 anos, a garotinha. Eles não quiseram ir para a igreja, né? Mas nós não desistimos. Eu falei, ele mora no Parque 10, ele morava no Petro. E a gente ia toda tarde, tinha escolinha para criança, eu ia pegá-la, deixava lá, ela assistia a aula. Aí o que eu falei para as pessoas, façam a apresentação das crianças, coloquem as crianças para fazer a apresentação. Eu era líder na igreja, junto com pastores, e eles começaram a fazer. A gente convidava as crianças, e aí foi uma maneira de o pai e a mãe vir. Quando eles vieram, se converteram. Hoje são pastores. Aleluia. Mas a gente poderia ter desistido. A multidão poderia ter feito a gente desistir. Como tentaram fazer com essas pessoas que queriam levar o paralítico até a presença de Jesus.
mas eles não desistiram. Amém? Amém. Eles não acharam nenhum lugar, nenhuma brecha para que Jesus pudesse olhar para ele. Que eles já imaginavam que se Jesus pelo menos desse olho com olho, né, no paralítico, poderia ser que o paralítico fosse curado, né? Mas nada, eles não encontraram nada pelo qual eles pudessem Jesus visualizar aquele paralítico. Amém? Mas Amém. eles não desistiram, irmão. Não desista das pessoas que você está evangelizando. Use estratégia para ganhar. Eu ganhei um rapaz que eu descobri que ele gostava de língua assada de panela. E a mulher dele me falou, Paulinho, um deles converteu, ele não. O Micharne, ele gosta de língua. Se você fizer uma língua assada para ele, ele vai ficar... Ele era sargento da Polícia Militar. E eu fiz uma língua bem bonita, levei para ele na casa dele. Toda semana eu levava uma língua. E nada do cara queria aceitar Jesus. Eu dizia, pelo amor de Deus, vai acabar meu dinheiro em língua. E o camarada comia, tá muito gostoso. Ele dizia, de noite vai pro ponto dessa vez? Não. Aí ele, puxa. E aí ele deu para se esconder. Eu batia na porta atrás, na frente, a mulher dele vinha nos atender, mas dizia assim, ele saiu, ele não está em casa. Toda vez. Aí ele já não queria mais língua, porque já estava fugindo. Aí eu fui com o pastor Figueiredo, eu falei, pastor, eu vou bater aqui, o senhor fica na frente, que eu vou correr lá para trás, porque eu só vi o cara dele. E quando eu bati na porta, eu já corri para trás, né? Ele ia sair, ele falou, poxa, eu já ia lá com o senhor. Aí eu falei, rapaz, cara de pau. Falei, era mesmo, né? Falei, por isso que eu vim aqui por trás, já para encontrar contigo, para não deixar brecha, né? Então, nós temos que ser determinados, irmão. Não desista das pessoas, elas são importantes. Se eu tivesse desistido nos primeiros momentos de estar tentando levar ele para Jesus, ele não seria hoje pastor, né? Hoje ele é pastor da igreja. Então nós não podemos desistir. O Regis, da mesma forma, às vezes a Liliane vinha me atender porque ele estava bêbado lá dentro. E ela só botava o olhinho assim pelo lado de fora. Não, pastor, não vai dar não. Eu não era pastor. Não vai dar para a gente não. Mas eu não desisti. Eu sabia que Deus poderia transformar a vida dele. O amigo, ele faz isso. Ele não desiste do seu amigo. Sabe? Ele está ali todo o tempo. Ele está ali, sabe, plantando. Porque ele sabe que aquela pessoa pode ser um diferencial. Se Deus colocou alguém na sua vida para você orar, para você trazer para a igreja, não desista. Não deixe também os jovens. Os jovens eles são muito influenciados, né? Muitos jovens aqui vão fazer faculdade, vão ser pessoas importantes, né? Mas eles têm que influenciar as pessoas que vão conviver com eles. Eles têm que demonstrar às pessoas. Eu não tenho nem como, no meu trabalho, dizer que eu não sou evangélico, que eu não sou crente. Eu não tenho, porque eu falo isso naturalmente. Eu oro pelas pessoas no corredor, eu não tenho esse problema. Eu não posso me envergonhar do Evangelho, Deus me chamou para isso. E eu sei que o meu objetivo é a salvação, levar a salvação para as pessoas. Jesus pode até curar. Muitos deles querem só que eu ore por enfermidade, porque eu já orei, as pessoas foram curadas e serviram de testemunho. Sempre quando tem problema, seu Paulo, ele não me chama de pastor, só ora por mim? Digo, oro sim. Agora eu digo assim, né? Eu vou orar, mas você tem que aceitar Jesus também. Aleluia! Jesus pode lhe curar, mas você tem que ser grato a Ele também, servir Ele também. Porque você percebe, quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, só um voltou. Só um recebeu a salvação, os 9 não. E para nós, o mais importante é que a pessoa seja salva. Que as pessoas sejam curadas assim da alma, curadas do espírito. Mas quando os pecados delas são perdoados, irmão, não tem coisa melhor. A pessoa é outra pessoa, ela se transforma. Quando eu fui perdoado, quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma aparência. Hoje eu sou bonitinho hoje, mas eu era
feio, parecia uma loucura. Eu era magro que dava dó. Tem uma música que fala que eu era magro que dava dó e o meu paletó era de uma lista só. Imagina, tão magro que eu era. E feio. E naquele dia, uma moça falou de Jesus para mim. Foi eu e 3 amigos, só eu que fiquei. Os outros 2 falaram, eu tinha, eu acho, 15 anos, ele falou, e agora? Né? Como é que a gente vai namorar? Não pode namorar na igreja. Nós temos que... Eu não vou ficar, não. Eu falei, rapaz, eu vou ficar. Ó. É a única maneira que eu tenho de mudar a minha vida, né? Então eu vou ficar, eu quero Jesus. E eu tomei a decisão de servir. Eles não estão aí pelo mundo, né? Um já casou 7 vezes, ele me falou, já tive 7 mulheres, tenho 20 filhos, pensando que isso é vantagem. Falei, tu está enrolado, meu irmão, só tenho uma e ela que me suporta, nem eu que suporto ela. Né? E tenho 2 filhas, mas graças a Deus, a gente já tem 35 anos de casado, faz esse ano, né? Não é fácil você passar 35 anos com a pessoa, né, ali do seu lado, junto, caminhando junto, mas nós estamos aqui. E isso é uma vitória hoje em dia para os casamentos. Quando você fala que tem 30 anos, 25 anos de casado para as pessoas ficam admiradas. Como pode, né? Como fosse uma coisa difícil. É não, irmão. É você acreditar. Amém? Eu estou saindo um pouco do foco. Amém? Eles subiram. Outra coisa, eles foram determinados, né? Eles subiram com um paralítico para o telhado. Eles estavam determinados, eles tinham que subir de qualquer jeito. Não sei como eles chegaram no telhado, se colocaram escada, se subiram por outra casa, se foram por trás. A Bíblia ela não fala esse detalhe, só fala que eles subiram no telhado, né? E depois eles tiveram que destelhar o telhado. Imagine o trabalho que deu. Eles poderiam ter desistido. Muitos de nós desistimos, às vezes, quando temos que fazer isso. Eu tenho um amigo que deixou de ser líder de célula, ele não é daqui, ele é lá da São Lázaro, porque ele precisava. Olha a conversa dele com o meu lado. Ele ia gastar a gasolina dele, o tempo dele, para ter que ficar ali. Eu digo, meu irmão, a sua gasolina não é nada, meu amigo, pelo que Deus já fez na sua vida. Isso, o cara preocupado com a gasolina, com o carro dele que podia sujar, sabe? Quando você tem amor pelas almas, isso daí é insignificante. O seu carro não é nada. Ele deu o seu carro para ser usado para ganhar pessoas, para evangelizar pessoas, para levar pessoas até Cristo. Então, você não pode ter um veículo e começar a achar que aquilo dali é um Deus, ninguém pode mexer. Não, meu irmão, é para servir ao Senhor. Não se importe, Deus vai lhe dar outro, Deus vai lhe dar outro, Deus vai lhe dar outro, porque você está fazendo na vontade de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Eles tiveram que descer o paralítico até os pés de Jesus, né? Imagina, amarrar uma corda, de certeza, do lado do outro, igual como desce alguém à sepultura, né? Eles descem na corda, vão arriando até chegar na presença de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como alguém lhe trouxe até a igreja, né? Até a presença de Jesus, para você conhecer Jesus, mas alguém pagou um preço por você. Aleluia, Jesus. Alguém pagou um preço para mim. Eu sou muito grato pela pessoa que um dia me levou para a igreja e fez eu conhecer Jesus, porque transformou a minha história, transformou a minha vida, e só foi possível porque eu conheci Jesus. Não foi mérito meu, não foi o meu esforço, mas porque eu conheci Jesus. E esse paralítico, toda a dificuldade que eles tiveram de levar até a presença de Jesus, Deus transformou tanto a vida dele. E é interessante que Jesus fala que foi a fé deles, foi a fé dos amigos deles. Aleluia, ele não fala que foi a fé do aleijado, da pessoa ali que estava acamada. Ele não fala isso não. Fala a fé dos amigos, a fé de vocês salvaram eles. A nossa fé, irmão,
nós acreditarmos que uma pessoa pode ser transformada, é a nossa fé. Aquela pessoa não tem conhecimento nenhum, ela não crê, ela não acredita, ela não conhece Jesus ainda. Mas é a nossa fé que faz mexer o coração de Deus para que a salvação chegue até aquela pessoa. Amém? Foi a fé daquelas pessoas, daqueles 4 amigos, né, que impressionaram Jesus. E Jesus não só deu a cura para ele, como deu a salvação, o perdão dos seus pecados. O perdão é interessante, né? Quando você recebe perdão, que você faz algo e você sente culpado por aquilo, né? E quando você chega até diante de Deus, diante de Jesus, e diz: Senhor, me perdoe. Uma vez, eu trabalhava com uma moça e ela dizia que ela dormia muito mal, ela tinha pesadelos, né? E eu falei para ela que eu ia orar por ela, né? E orar por ela. Aí eu comecei, e nesse dia eu tive um sonho. Eu sonhei com ela num quarto cheio de sangue, as paredes, a cama, tudo cheio de sangue, né? Ela não queria me falar. E quando eu falei, ela começou a chorar. Ela tomou um espanto e começou a chorar. Aí eu falei: o que foi? Ela falou: não, eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu falei: pode falar. Ela falou: eu abortei uma criança quando eu tinha 3 meses. E isso me perturba todo o tempo. Não tenho paz porque eu fiz isso, né? As pessoas que abortam, elas vão ter consequência disso. Enquanto elas não entregarem os pés de Jesus, não perdoar, isso sempre vai vir à mente dela. Ela vai tirar uma vida, né? Verdade. E aquela moça, eu e a Dora fomos na casa dela e nós oramos por ela. Não, ela foi lá em casa, né? Ela foi lá em casa. Eu falei: olha, se você quiser, você vai lá em casa, né? Um certo horário, que nós vamos orar por você. E nós fizemos uma oração de pedido de perdão. Hoje ela está na igreja hoje. E se você visse o semblante da moça se mudando assim na nossa frente, porque o perdão chegou, a graça chegou, a mudança chegou, e algo foi assim sobrenatural sobre a vida daquela moça, sabe? O perdão é isso. E quando Jesus fala para ele assim: estão perdoados os teus pecados, ele sabia que ele deveria ter alguma consequência porque ele estava daquele jeito, e aquilo deveria perturbar. Lá em Mateus 9:2, é um versículo que fala sobre isso também, é o mesmo assunto, mas lá em Mateus, quando ele escreve a carta, ele fala assim, vamos ler melhor, pode ser que eu fale como está escrito, 9:2, Mateus 9:2. Não, 9:1, tá? Não, 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, vendo a fé de quem? Dele, dos amigos. Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo. De certeza, esse camarada, ele não tinha mais ânimo para nada. Estava ali naquela maca por muito tempo, né? Ele não deveria ter ânimo nenhum. Mas Jesus fala para ele: tenha bom ânimo, né? Se alegre, porque a salvação chegou para você, a cura chegou para você. Meus irmãos, nessa noite a cura chegou para você. Glória a Deus! O poder do Senhor está aqui, o Espírito Santo do Senhor está aqui. Se você tiver alguma enfermidade, hoje Jesus vai lhe curar. Hoje Jesus vai lhe curar. Basta você crer, basta você acreditar, porque o Senhor está aqui. Glória a Deus. E ele fala também, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Tenha bom ânimo. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus chama ele de filho mesmo. Aleluia, sabe? Senhor. Quantas pessoas já há tanto tempo convivia com ele, nunca chamou ele de filho. Eu poderia até espraguejar, porque esse cara não morre, só dá trabalho para a família, a gente tem que dar banho dele, tem que levar a comida dele, ele não se move para nada. Quantas palavras de maldição, de coisas,
sabe, absurda ele ouviu. Mas Jesus chama ele de filho, sabe? Jesus chama ele de filho. Você é um filho de Deus. Jesus chama você pelo seu nome. Quando Jesus curou Lázaro, ele poderia lá, deveria ter um bocado de gente morta lá dentro, né? E se ele chamar, sai todos, poderia sair um bocado de gente lá de dentro. Mas ele chama Lázaro. Aleluia, sabe, Lázaro vem para fora. Jesus conhece a gente pelo nosso nome, sabe? Pelo seu nome. Jesus conhece você pelo seu nome, sabe? Quando nós oramos por alguém, nós falamos o nome da pessoa. Senhor, vai lá, cure aquela pessoa, levante aquela pessoa. Nós falamos o nome da pessoa. Jesus conhece a gente pelo nosso nome, sabe? E nós somos bem-aventurados porque conhecemos o Senhor. E nós temos que ter compromisso com Deus, irmão. Tem muita gente que está na igreja, ele já tá tão acostumado em vir para o culto só, sem compromisso, sem uma aliança com Deus, sem compromisso com nada, que para ele é normal. Parece que ele vai numa igreja, como as pessoas vão em certas igrejas aí, que eles podem beber, podem fumar, podem se prostituir, mas o importante é que ele vá lá domingo lá, se apresentar lá, naquele culto. Para ele está tudo bem. Para nós não é assim. Nós temos que ter compromisso com Deus. Deus só vai ter compromisso com a gente se nós tivermos compromisso com Ele. Um dia desse eu coloquei no meu status sobre a sombra do Onipotente, né? No Salmo 91. Mas nós só vamos ter a sombra do Onipotente se nós estivermos debaixo do Onipotente, se o Onipotente estiver nos protegendo. Se ele não tiver, não adianta nada, irmão. E tem gente que usa isso como proteção, sabe? Para guardar a casa dele, guarda aí. Às vezes até deixa a Bíblia aberta, né? Lá chega, está cheio de teia de aranha, achando que aquele salmo vai proteger ele. Ele tem que ter compromisso com Deus. Se você não tiver compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com você. Nós temos que ter compromisso com Deus. E aí veio aquele, eu tenho um amigo que diz assim, que o ladrão entrou na casa e ainda leu até o salmo ainda, porque ele não estava protegendo nada. Ainda leu o salmo lá, porque estava lá aquela Bíblia aberta lá, ainda leu o Salmo 91, porque só tem proteção, irmão, se você tiver compromisso com Deus. O devorador só vai ser repreendido da sua casa se você for um dizimista fiel, um ofertante fiel. Aí Deus tem compromisso com você, com cada um de nós. Se a gente não tiver compromisso nessas coisas, ou com Deus, Deus não vai nos proteger nem nos abençoar, porque seria muito injusto, sabe? Seria muito injusto. Mas Deus tem compromisso, quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. A gente está encerrando. Muito obrigado por você ter me ouvido. Mas eu gostaria de fazer um apelo, né? Perguntar se alguém está aqui que queira aceitar Jesus. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar com você. Se você quiser se reconciliar com o Senhor, você tem a oportunidade hoje também de vir aqui na frente. E se você quiser receber algo sobrenatural, uma cura, vem aqui na frente. Acredite, quando você dá um passo para receber algo de Deus, Ele vai fazer a obra sobre você. Isso é questão de fé. Você vê que os amigos levaram ele, teve esforço, teve sacrifício, mas foram até o encontro de Jesus. Então hoje você tem a oportunidade de receber uma cura, mas você vai ter que sair do seu lugar. Tem que vir aqui na frente. Quando você vier andando, Jesus já vai estar lhe curando. Creia nessa palavra. Deus já vai estar lhe tocando. Deus já vai estar mudando a sua história. Tem alguém que gostaria de receber a oração nessa noite? Se você quiser, você pode vir aqui na frente. Acredite que Deus pode fazer milagre. O nosso Deus é o Deus de milagre. É o Deus de poder, é o Deus de transformação, é o Deus que muda a história das pessoas. Só o Senhor tem esse poder. Eu não tenho esse poder, o pastor Rubens não tem esse poder, o pastor Adriano, nem o pastor da igreja, mas Jesus tem, e Ele está aqui. A Bíblia fala que o Espírito estava sobre Ele naquele dia para curar, para sarar. E Ele está aqui. Acredite nisso. Gostaria que os irmãos fechassem seus olhos.
e ficar em espírito de oração, porque o Senhor está passando no nosso meio e tocando nas pessoas e mudando a história das pessoas. Hoje é o dia da sua cura, hoje é o dia do seu toque, hoje é o dia da salvação. Amém? Nós vamos orar nessa noite. Eu gostaria que a pastora Dora viesse aqui. Aleluia, Jesus amado. Santo é teu nome. A gente vai ungir você, tá? Acredite, 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 creia, creia, creia. O Senhor está aqui, meu irmão. Você vai dar testemunho ainda daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Hoje à noite. Rege também, Rege. Raik. Aleluia, Jesus. Miriam. Vem aqui. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Trabalha a sua parte de si, a parte de si. La mão que a morte de sangue, a arte de face. Esquece o meu nome. Vocês estão vendo, me dão porque a tua através da de vocês, pessoas, a família de vocês. Receba a sua cura. O Senhor está aqui. Existe uma unção, uma sobrenatural aqui. Deus está aqui, meu irmão. Deus tem o melhor para você. Deus está separando o melhor para você. Creia, creia, creia. Acredite. Acredite no poder do Senhor. Ele está aqui. Ele vai passar no nosso meio. Ele está passando, tocando. Acredite. Que
Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Deus visita o seu povo. Deus ama você, a sua vida. Que você seja curado, que você seja liberto de qualquer mal, qualquer doença que venha sobre a sua vida, que seja batida e retirada. Que Deus transforme todo e qualquer infecção, inflamação, sabe? Em nome de Jesus. Creia que você foi tocado nessa noite pelo Senhor. Aleluia! Pelo Espírito dele. O Espírito fala que o Espírito de cura estava sobre ele. E esse mesmo Espírito está Em aqui. nome de Jesus, Pai. Amarga a sua Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu poder, por tudo que tem feito na nossa vida. Obrigado, Deus, porque tu tem feito milagres pelo teu povo. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Vocês podem se assentar, irmãos. Nós queremos, irmãos, informá-los, ok? Que o pessoal que vai para a vigília, tá? Nós não temos mais pulseira. Se você quer ir para a vigília, você tem que comprar as pulseiras lá. Nós não teremos o culto da manhã em razão da vigília, tá ok? Também, irmãos, nós não teremos ônibus, porque apenas umas 10 pessoas procuraram, deram o nome para alugar um. Não tem como alugar um ônibus com 10 pessoas, né? E ninguém vai esperar até o dia para as pessoas darem o nome. Então, nós queremos comunicados, tá ok? Que nós não teremos ônibus. Você se junta aí com mais 3 pessoas, paga na ida, 2 pagam na ida, 2 pagam na volta, né? Está resolvido o problema, ok? Irmão Raimundo, irmã Janete, depois a gente vai conversar, tá bom? Mais alguma notícia, irmão? Alguém tem mais algum aviso? O pastor Adriano não está conosco hoje à noite porque ele foi pregar, esteve ministrando um seminário nesse final de semana, e hoje à noite ele está fechando na igreja do pastor Higler, ali na Cidade de Deus. Por isso ele não está conosco, tá bom? Para você saber disso, ok? Então nós queremos agradecer a presença de todos, que você tenha uma semana abençoada e vitoriosa. Fique de pé, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o olho sobre ti, te dê a paz.